Basara era um bastardo solitário e feio, cuja vida se tornou mais inútil do que cocô de cachorro depois que ele e seu pai foram exilados de sua aldeia por enviar quase todos para o Nirvana. No entanto, tudo mudou quando seu pai de repente voltou para casa com 2 garotas demônios de nível 10 para serem suas irmãs, e ele começou a aplaudi-las. Logo após seu pai apresentar as 2 garotas, Basara acordou na manhã seguinte com 2 grandes canhões olhando para ele. Estar em tal posição estava lhe causando dificuldades de várias maneiras, então ele tentou se ajustar, mas acidentalmente a empurrou e caiu sobre seus travesseiros celestiais. No entanto, Mil ficou irritada com o idiota culto e deu uma joelhada na fábrica de bebês dele antes de sair do quarto. Mais tarde naquela manhã, Basara desceu as escadas e encontrou Maria fazendo o café da manhã. Ele ficou chocado ao vê-la em roupas provocantes e perguntou-se se suas meio-irmãs estavam em uma missão para seduzi-lo até a morte. Logo em seguida, tiraram uma foto em grupo, embora Basara estivesse bastante relutante. Ele não teve opção senão participar da foto de família com as 2 garotas psicóticas. Poucos minutos depois, Basara e Mil passaram no shopping para fazer compras de supermercado, e assim que Basara foi buscar a bicicleta, Mil foi atacada por alguns delinquentes que queriam se divertir com ela. Enquanto a assediavam, Basara interveio e exigiu que se divertissem com as próprias mãos, o que enfureceu os bandidos. Eles imediatamente avançaram para atacar, mas ele contra-atacou usando o pneu da bicicleta para acertar o rosto nojento de um dos bandidos, e depois borrifou spray de pimenta nos olhos dos restantes. Nesse momento, ele agarrou Mil e pedalou a bicicleta para longe do local. Ao perceber que o cara realmente a salvou e agiu como o irmão mais velho que ela nunca teve, Mil agradeceu e se desculpou por suas ações rudes de antes. No entanto, Basara disse que como eles estariam saindo juntos, era melhor começar a se ajudar e se tornar uma família aos poucos. Mais tarde naquela noite, Jin informou Basara que iria para o exterior para um trabalho freelancer e o incentivou a cuidar da família como o filho mais velho. Assim que ele saiu, Basara, que foi lá fora para se despedir dele, entrou na casa e sentiu que algo não estava certo. De repente, as luzes se apagaram, então ele foi para o quarto procurar suas irmãs de criação. Ele percebeu que havia algo estranho nas garotas malucas e que estavam agindo de forma estranha. Nesse momento, Mil ordenou que ele deixasse a casa, mas quando ele recusou sua ordem, Maria o atacou com uma explosão de energia que o lançou contra a parede e o fez cair no chão. Naquele momento, ele se perguntou o que estava acontecendo, e então Maria se transformou em um pequeno demônio elfo com longas caudas. Ela informou a ele que eles eram demônios e que Mil era a senhor dos demônios. Ela revelou ainda que o clã dos deuses e heróis eram seus inimigos jurados. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Mio interveio e contou a Basara que eles estavam assumindo a casa. Ela acrescentou que a casa serviria como base demoníaca no mundo humano. No entanto, a revelação parecia inacreditável para Basara, que perguntou o que aconteceria com o casamento entre seu pai e a mãe dela. Mio revelou que o casamento era uma fraude, pois as memórias de Jin haviam sido alteradas, e agora era a vez dele ter suas memórias fritas. Certo então, em meio a uma luz ofuscante, Maria achou que tinha apagado as memórias do cara, mas ficou chocada quando Basara Una reverteu a situação e começou a trocar de posição como um raio, o que atordoou as irmãs. Percebendo que a magia de apagamento de memória não funcionou, Maria tentou atacá-lo com energia mística, mas Basara desviou o ataque ao invocar sua espada de engrenagem metálica. Basara então revelou que era membro do clã dos heróis, o que chocou as garotas porque elas assumiram que o clã dos heróis estava longe em uma vila escondida. Naquele momento, a espada metálica de Basara começou a emitir uma chama ardente, e ele pensou em acabar com suas vidas miseráveis e enganosas. Mas ao avançar contra elas, ele reconsiderou e decidiu poupar suas vidas patéticas. Ele pediu para eles saírem de casa e nunca mais mostrassem suas caras feias perto dele ou de Jin. Após esse incidente, Basara ligou para Jin e contou exatamente o que aconteceu em sua ausência, e Jin revelou que já sabia disso, mas apenas fingiu que tinha suas memórias apagadas. Ele revelou a Basara que Mio era a única filha do Senhor dos Demônios, Wilbur, quem pôs fim à longa batalha entre os demônios e os clãs de heróis com seus imensos poderes. No entanto, depois de tudo que ele fez, os demônios guerreiros que odiavam a trégua vieram atrás de seu trono e para manter a ameaça longe de seu filho recém-nascido, ele deu a criança para os humanos criarem. Por outro lado, Mio e Maria lamentaram suas ações por se comportarem como idiotas insensíveis e decidiram parar de mentir para as pessoas. Assim que estavam prestes a mudar de vida, foram atacados por demônios de névoa fantasma. Enquanto isso, Basara foi informado por Jin que Wilbert, o pai de Mio, morreu e o atual Senhor Demônio queria o grande poder de Mio que ela herdou de seu pai. Simultaneamente, o Demônio da Névoa lança várias energias de névoa em Neo e Maria, que eles se esquivaram, e Mio contra-atacou lançando um feitiço no demônio. Enquanto isso, Basara, depois de ouvir tudo o que Jin tinha a dizer, lamentou suas ações duras de ter mandado suas irmãs adotivas para fora de casa, então ele pegou sua bicicleta e foi procurá-las pela cidade. Ao mesmo tempo, a dupla afastou os demônios com energia mística. Mas, assim que pensaram que tudo tinha terminado, um demônio apareceu atrás de Mio e a atingiu com eletricidade que a fez voar como uma boneca Barbie inútil.
Miu pensou que aquele era seu fim e não havia nenhuma chance no inferno de que ela escaparia, prendendo-se à Mãe Terra. Naquele instante, Basara, que havia descoberto onde estavam, a viu voando sem asas, e as lembranças dos breves momentos que passaram juntos começaram a inundar sua mente. Ele fez uma manobra que só Tom Cruise conseguiria e a pegou no ar, mas logo percebeu que o demônio da névoa estava se aproximando rapidamente. No entanto, ele derrotou o demônio com um único golpe. Quando a poeira baixou, ele mostrou às meninas o retrato da família e lhes disse que eram família e que ele não poderia abandoná-las. Mais tarde naquela noite, Maria perguntou por que Basara, um membro do clã dos heróis, as havia salvado. Ele esclareceu que Jin havia explicado a situação em que estavam para ele. O que chocou Maria foi que o velho canalha sabia de tudo, afinal, e apenas brincou com eles como se fossem brinquedos. Enquanto isso, Miu, que acabara de tomar banho, reflete sobre o incidente. Ela pensou que se Basara não tivesse agido de maneira oportuna, ela estaria jantando com Lúcifer no inferno. Pouco depois, Maria informou a Miu que precisavam de aliados para lutar na guerra contra o demônio belicoso. Basara e Jin ofereceram sua ajuda, foi a decisão mais sábia a aceitar a gentileza deles. Ela revelou ainda que tinha uma proposta que envolvia Basara e Miu, tecendo um pacto mágico de mestre e servo. Ela revelou que aqueles cujas almas estão vinculadas pelo pacto são capazes de sentir uns aos outros e podem localizar sua posição. No entanto, Basara achou que era uma ideia estúpida, pois um GPS em um celular foi feito justamente para isso. Maria revelou que a magia do pacto só poderia ser feita em uma lua cheia, e eles tinham que começar imediatamente antes que a lua desaparecesse. Quando começaram, Miu informou Basara que ele tinha que beijar o círculo mágico que apareceu na mão de Miu, para que ele pudesse ser o servo e ela a mestre. Surpreendentemente, o círculo mágico apareceu na mão de Basara, o que o surpreendeu. Então Maria pediu a Miu para beijar suas mãos, mas ela recusou, sendo uma escrava do idiota nojento. Naquele momento, o círculo mágico desapareceu, mas o pacto já havia sido formado, o que resultou no aparecimento de um colar de escrava em volta do pescoço de Miu. Em questão de segundos, Miu teve uma convulsão e caiu no chão. Vendo Miu no chão, Maria informou Basara que a maldição tinha surtido efeito, mas ele não sabia do que a miniatura de Barbie estava falando. Então ela explicou que quando um servo se tornava rebelde ao seu mestre, a maldição era ativada, e como Miu se recusou a beijar suas mãos nojentas, a maldição foi ativada. Ela revelou ainda que a maldição é aliviada quando o mestre faz o servo se submeter, então ela pediu que Basara tocasse Miu de uma maneira que a fizesse submeter-se, pois essa era a única forma de aliviá-la do doloroso efeito da maldição. Ao ouvir isso, o rapaz imediatamente brincou com os planos dela. Ele moveu as mãos como um profissional em torno dos seus grandes seios como se fossem volantes, o que a aliviou e quebrou a maldição. Na manhã seguinte, Basara seguiu Miu até a escola e se matriculou como um novo aluno. Depois de se apresentar na classe, o professor inútil designou uma garota de cabelo azul chamada Nonaka para cuidar de Basara. Assim que a professora saiu da sala, Nanaka se aproximou de Basara e o abraçou, o que chocou todos. Ele pensou que a garota devia ser uma paciente do asilo, mas percebeu que era Yuki, sua amiga de infância. Por outro lado, Miu, ao ver a vadia de cabelos azuis abraçar Basara, ficou irritada. Então ela se aproximou e gritou para que Nanaka deixasse seu homem em paz, separando-os do abraço intenso. As duas garotas logo começaram a brigar pelo príncipe encantado, o que fez todos os fracassados da escola ficarem com inveja de Basara, pois desejavam estar no lugar dele. Pouco depois, durante o almoço, um sujeito chamado Takigawa se aproximou de Basara, e eles logo se tornaram amigos. Basara confidenciou a ele que os caras da turma estavam olhando para ele de uma forma estranha, e Takigawa respondeu, dizendo-lhe que ele havia feito inimigos na escola inteira, não apenas na turma, o que deixou Basara atônito. Ele revelou ainda que tanto Miu quanto Yuki eram a Paris Hilton da escola, e Basara era um grande cara por ter as duas mulheres incríveis aos seus pés. Ele acrescentou que os garotos na escola odiavam Basara porque estavam com inveja de sua aura e de seu comportamento de macho alfa. No final do dia escolar, enquanto Basara e Miu voltavam para casa, eles foram abordados por Yuki, que exigiu falar com Basara a sós em particular. Então eles foram ao café mais próximo para conversar, e ela revelou a ele que ele havia mudado, e não era mais o mesmo puxa-saco que ela conhecia. Yuki acrescentou que há 5 anos, quando eram crianças, ela o abraçava, e ele retribuía, e até chegava a apertar seus bolinhos de arroz. Mas agora, ele era Chad demais para abraçá-la de volta. Nesse momento, ela deu um choque e o advertiu para parar de se associar a Miu. Ela ainda revelou que o clã Hiro na aldeia a tinha enviado para observar Miu, mas Basara a informou que já sabia toda a história de Miu, e que ela era um demônio. No entanto, Yuki revelou que ele sozinho não pode proteger Miu e derrotar os demônios atrás dela. Ainda assim, Basara respondeu, dizendo a ela que os demônios estavam atrás dos poderes escondidos dentro de Miu, e ele não precisava vencer, apenas afastá-los. Foi então que Yuki convocou sua espada e cortou um demônio atrás de Basara, e então informou-o que, se a existência de Miu começasse a causar perigo ao seu redor, a vila a marcaria para a eliminação, e quando isso acontecesse, ela não poderia mostrar misericórdia.
Mais tarde naquela noite, Basara explicou a situação às suas irmãs para esclarecer o ciúme de Mio em relação a Yuki. Ouvindo tudo o que ele tinha a dizer, Maria então sugeriu que ele fortalecesse seu laço de confiança com Mio para que ela parasse de sofrer de ciúmes. Para fortalecer o laço, ela instruiu que eles tomassem banho juntos. Assim que eles começaram a se educar, o cara quase teve um ataque cardíaco de tanta empolgação, então informou às garotas sedentas que estava com muita fome e não tinha forças para esse tipo de atividade. No dia seguinte na escola, Basara dormiu na aula depois de trabalhar a noite toda. No entanto, ele foi acordado abruptamente por Takigawa, que informou que o professor queria que ele e Yuki visitassem a sala dos professores para a tarefa de férias de verão. Ver Basara e Yuki passarem tempo juntos deixou Mio extremamente ciumenta, e ela sentiu que não podia confiar o suficiente em Basara. Então seu colar de escrava começou a brilhar, e ela ficou tonta e desmaiou. Basara o pegou e a levou correndo para a enfermaria. Ao chegar na enfermaria, a enfermeira atraente chamada Hasegawa informou a Basara que Mio estava com anemia e precisava de um pouco de descanso. A enfermeira excêntrica então informou Basara que ele precisava formar aliados de qualidade e também considerar quem eram seus aliados e inimigos quando agisse. Pouco depois, Basara, enquanto pegava uma bebida na máquina de venda automática, foi abordado por Takigawa, que lhe perguntou se ele tinha visto algum monstro à espreita. Mas Basara respondeu, dizendo que o único monstro que tinha visto era ele com seu rosto assustador. No entanto, o cara continuou tagarelando. Basara não tinha tempo para a conversa inútil dele e decidiu dar o fora. De repente, houve um apagão total e Basara notou demônios emergindo do corredor. Ao mesmo tempo, na enfermaria, Mio acorda e encontra Yuki, que exige que elas conversem. Simultaneamente, Basara enfrentou os demônios, golpeou-os como repolhos com sua espada e imediatamente correu para a enfermaria para verificar Mio. Ao chegar na enfermaria, ele não a encontrou, então decidiu procurá-la e vasculhou toda a escola. Enquanto Uki e Mio conversavam no telhado, Uki ordenou que ela deixasse Basara, mas Mio recusou, insistindo que eles eram uma família, e Basara havia prometido protegê-la. Ouvindo suas palavras, Uki ficou irritada, convocou seu sabre de energia e então a atingiu com energia mística, que ela desviou. Nesse momento, Mio lançou um vórtice nela e as duas começaram a se atacar. Depois de um tempo lutando, Yuki interrompeu a luta e informou a Mio que Basara achava difícil até mesmo empunhar uma espada e que deixá-lo lutar por ela era cruel. Ela acrescentou que há 5 anos, para salvar a aldeia do clã dos heróis, Basara, metade da população da aldeia, que foi a razão pela qual Gin e Basara foram exilados da aldeia dos heróis. Enquanto isso, Basara, que ainda estava procurando por Mio, decidiu usar o GPS do Pacto Mestre-Servo para localizá-la. Ao obter a localização, ele correu para o telhado e encontrou as garotas atacando-se mutuamente. Ele imediatamente as repreendeu por serem idiotas e se envolverem em uma luta sem sentido. Bem nesse momento, Takigawa apareceu acima deles, usando uma máscara do mal, e revelou que ele era o mentor por trás dos demônios que apareceram na escola. Ele revelou ainda para Mio que Basara vinha lutando contra demônios todas as noites até o amanhecer por causa dela, e é por isso que o cara andava cochilando na aula. Naquele instante, Basara já tinha ouvido o suficiente, então ele liberou seu sabre de energia e saltou alto para aniquilar o cara magrelo e feio. Mas Takigawa o cortou antes que ele pudesse alcançá-lo. Antes que Basara pudesse recuperar a compostura do ataque, Takigawa convocou um demônio atrás de Mio. Quando o demônio tentou empalá-la com sua espada, Basara interceptou o ataque. E foi empalado em vez disso, espalhando sangue por toda parte. Vendo Basara ferido, Yuki ficou furiosa e cortou o demônio. Ela imediatamente investiu contra Takigawa e tentou atacá-lo, mas ele desviou de seu ataque. Naquele momento, Takigawa zombou de Mio, dizendo a ela que Basara ficou gravemente ferido como resultado de sua decisão. Ele informou a ela que envolver outras pessoas na luta dela só machucaria mais gente. Mais tarde naquela noite, as garotas cuidaram de Basara em casa. E Mio não conseguia parar de pensar no que Takigawa havia mencionado. Então ela se desculpou e saiu do quarto. Pouco depois, Basara recuperou a consciência, o que fez Maria se perguntar como ele poderia se recuperar tão rápido e o fez pensar que ele era o homem mais corajoso do mundo, assim como o cinegrafista. No entanto, Basara revelou a ela que conseguia ser tão forte por causa do treinamento rigoroso que teve que suportar na aldeia. Ainda no sentimento, ele decidiu contar a ela a história de sua vida. Anos atrás, ele era a estrela mais forte e brilhante de sua aldeia. Mas um dia, enquanto estavam treinando, receberam uma mensagem de um dos aldeões de que Seido havia pegado a espada sagrada de um companheiro aldeão. Ele acrescentou que o sujeito havia sido possuído e planejava atacar a aldeia. Momentos depois, Seido atacou a aldeia e até foi atrás das crianças. Assim que o maníaco insano estava prestes a terminar, Yuki, o pequeno Basara, interrompeu com seu imenso poder. Ele causou uma poderosa explosão que derrotou o inimigo e destruiu o solo. Basara estava muito preocupado com Mio, então Maria sugeriu que ela a procurasse. Ao chegar em seu quarto, ela descobriu que a maluca não estava lá e havia escapado.
Enquanto isso, no fundo da floresta, Miu encontrou-se com Takigawa na tentativa de lutar suas próprias batalhas sozinha, sem continuar machucando as pessoas. Naquele instante, ela tentou lutar contra o mascarado lançando rajadas de energia nele. Ainda assim, seus ataques foram muito inúteis, pois Takigawa convocou um poderoso escudo de fogo, que desviou todos os seus ataques. Percebendo que era fraca e não podia derrotar Takigawa, ela decidiu desistir e se render, implorando para que ele não fizesse mal a Basara e aos outros. Então Takigawa amarrou suas mãos usando uma névoa maligna e estava prestes a teletransportá-la para o reino dos demônios, mas de repente, ele foi atingido por um golpe de energia mística. Naquele momento, Yuki apareceu e começou a atacá-lo com sua lâmina. Ela ativou sua armadura de heroína e avançou com sua opressão. Ela o atacou várias vezes, mesmo ele criando uma barreira espiritual que bloqueava todos os seus ataques. Em um último esforço, ela atacou novamente e a barreira se despedaçou, deixando o estranho exposto e vulnerável. Ele se perguntou como ela foi capaz de destruir a barreira. E ela contou para ele que tinha golpeado várias vezes em um ponto específico, o que tornou a barreira fraca. Ao ouvir, ele sentiu que Yuki era incrível. Quando ela estava prestes a dar o golpe final que o mandaria definitivamente para o inferno, Takigawa evitou o ataque por pouco e saltou alto para um prédio. Naquele momento, Takigawa decidiu lançar sua campanha de opressão. Ele então eletrocutou Yuki e lançou esferas de energia que choveram sobre ela. Com todos os ataques que conseguiu suportar, ela ficou exausta, mas determinada a continuar. Takigawa, esperando acabar com a luta, convocou uma poderosa esfera de energia e a lançou em Yuki. Naquele instante, ela viu sua vida passar diante de seus olhos. Mas Basara chegou bem na hora para salvá-la e usando Sutsupresushu. E usando sua lâmina, derrotou a poderosa esfera. Justamente então, Basara avançou contra o incômodo, mas Takigawa disparou outra esfera poderosa, e Basara cortou a esfera usando a técnica Banishing Shift, que torna todas as formas de ataque sem sentido. Basara finalmente conseguiu quebrar a esfera, o que deixou Takigawa completamente chocado. Mesmo que o ataque o tenha ferido, Basara avançou contra Takigawa e desferiu uma chuva de ataques nele. Ainda assim, Tokugawa conseguiu escapar de seu ataque e convocou bolas de rajadas de energia, que ele disparou contra ele. Basara cortou as bolas sem se abalar e o atacou, mas o idiota não parava de tagarelar, então Basara gritou para ele calar a boca imunda. Em uma reviravolta, Tokugawa agarrou o pescoço de Basara, mas Maria se materializou do nada e deu um golpe poderoso que destruiu seu mecanismo de defesa, o deixando desprotegido e vulnerável. Basara aproveitou a oportunidade e cortou suas entranhas várias vezes, o que neutralizou a ameaça temporariamente e libertou Miu das algemas de névoa em seus braços. Assim como eles pensaram que tudo tinha acabado, um demônio do Névoa Fantasma apareceu atrás deles em uma fração de segundo e esfaqueou Basara na barriga. Pensando que seu mestre da trama finalmente tinha encontrado seu fim, Miu gritou de raiva e liberou seus poderes adormecidos, derrotando instantaneamente os demônios da Névoa Fantasma. Basara percebeu que Miu estava tendo dificuldade em controlar seus poderes, então antes que ela se explodisse, ele decidiu ajudá-la, mesmo que ela insistisse que ele deveria se salvar. Ele usou a técnica Banishing Shift para discernir a raiz de um poder que estava saindo de controle, na esperança de eliminá-lo. Assim, ele detonou e a libertou do poder esmagador. Várias semanas depois, eles se recuperaram dos ferimentos sofridos e voltaram à escola. Naquela tarde na escola, Basara encontrou Takigawa no telhado, mas o idiota estava agindo todo descolado, sem saber que Basara poderia sentir seu cheiro nojento de aura maligna, e tinha visto através de seu disfarce de máscara. Mesmo quando Basara revelou que sabia que Takigawa era o estranho mascarado que os atacou, ele tentou negar, então para provar, Basara tentou socá-lo. Mas ele desapareceu e apareceu em segundos. Percebendo que sua cobertura tinha sido descoberta, ele perguntou a Basara o que ele queria fazer agora. Então Basara informou que queria negociar. Desde que o Senhor dos Demônios enviou Tokugawa para monitorar Miu, o que ele fez, ele falhou completamente e revelou sua cobertura. Eles precisarão trabalhar juntos, ele precisava manter seu emprego, e o demônio atuante não poderia saber que ele era um fracasso miserável, com o que Tokugawa concordou temporariamente. Quando Tokugawa deixou o telhado, Miu entrou furiosa e agradeceu a Basara por salvar sua vida com um beijo, antes que ele pudesse trocar saliva com ela, o que o segurou e disse a Miu para parar de se comportar como uma prostituta barata. Naquele momento, as duas garotas desesperadas começaram a brigar, e Maria logo se juntou a eles. No dia seguinte, Basara acordou sentindo algo saz lá embaixo, então ele viu Maria nua brincando com seu pênis. Ele gritou com ela, mas quando ela não ouviu, ele a empurrou e foi para o banheiro fazer os depósitos matinais apenas para encontrar Miu tomando banho. Ao vê-lo, ela gritou, mas ele rapidamente tapou a boca dela. No entanto, ele de repente tropeçou e caiu com Miu em cima dele em uma posição suave bidirecional. Percebendo que a tensão entre eles era incontrolável, Basara sugeriu que usassem o pacto mestre-servo apenas quando necessário, ao qual Miu concordou. No entanto, ela achou melhor dar um choque elétrico nele por invadir o banheiro e a privacidade dela. Logo depois, Basara finalmente teve um momento de paz longe de todas as armadilhas sedentas por toda a casa.
Naquele momento, ele sentiu alguém acariciando seu cabelo e, ao se virar, encontrou a integrante número 3 do harém no banheiro pronta para desenvolver a trama. No entanto, Basara estava cansado de criar conteúdo de admirador. Então ele pediu para ela ir embora, mas ela recusou e abaixou sua proteção de enredo, insistindo que o show deve continuar. De repente, Miu foi bater na porta do quarto dele, porque ela ouviu barulhos de felicidade vindo do cômodo. Depois de um tempo batendo sem resposta, ela entrou correndo no quarto e depois no banheiro para encontrar a cena sem censura. Ela imediatamente ficou furiosa e se moveu para eletrocutar o canalha traidor finalmente, mas, de repente, ela sentiu o desejo intenso de trama que a dominava sempre que pensava em machucar Basara. Mais tarde naquele dia, Basara e Takigawa almoçaram e Takigawa revelou a ele que Gin, seu pai, era famoso no reino dos demônios. Ele revelou ainda que seu pai foi o motivo pelo qual o antigo Senhor Demônio Wilbert retirou as tropas. Ele temia sua força monstruosa em combate. Takigawa também informou que recebeu informações de que o Senhor Demônio estava enviando reforços para observação, já que não tinham notícias dele. Ele acrescentou que o Senhor Demônio presumiu que Miu havia despertado o poder do Senhor Demônio anterior. Nesse momento, a conversa deles foi interrompida por Hasegawa, que insistiu em se juntar aos garotos para o almoço. Enquanto almoçavam juntos, ela revelou que conhecia o pai de Basara, e era uma grande fã de sua coleção de fotos. Mais tarde naquela noite, Basara caminhou para casa com Hasegawa, e ela começou a lhe dar um incentivo sobre lealdade e demônios. De repente, ela colocou sua cabeça gorda em seus enormes travesseiros, fazendo Basara se perguntar por que apenas psicopatas eram atraídos por ele. No dia seguinte, Tokugawa encontrou um demônio feio chamado Valga, uma cópia barata do Thanos, que revelou a ele que o Senhor dos Demônios o enviou também para observar o alvo, insinuando ser Miu. Alguns segundos depois, outra demônio feminina chamada Zest, com canhões do tamanho da cabeça de Tokugawa, emergiu do portal e revelou a ele que tinha vindo também para observar a situação por ordens da Majestade. Antes que se desse conta, os heróis da justiça chegaram à cidade com um mandato da vila para atualizar o alvo de observação para eliminação, insinuando Miu. No dia seguinte, no shopping, enquanto estavam em um encontro com Yuki, foram interrompidos por Miu e Maria. Ao ver Miu, Yuki pediu sua ajuda para escolher a roupa perfeita, já que ela era uma garota da vila que não tinha acompanhado as Kardashians. Então Miu a ajudou a escolher algumas roupas que ela adorou. Pouco depois, elas saíram do shopping após um longo dia de compras, mas não conseguiram encontrar Yuki e ficaram do lado de fora do shopping se perguntando para onde o Pantomima poderia ter ido. De repente, eles notaram o céu mudar de cor, e num piscar de olhos foram atacados por um poderoso vórtice que quase acabou com suas vidas inúteis. Nesse momento, eles se depararam com Valga, que estava pronto para aniquilá-los. Ao ver a versão mais feia de Thanos, Basara avançou contra ele. Mas seu ataque foi tão inútil quanto o corpo de prancha de surf da Maria. Valga ameaçou quebrar todos os ossos deles e começou a sobrecarregá-los. Quando estava prestes a socar Basara para fora da existência, foi apunhalado por uma lâmina de gelo que o transformou em um boneco de neve inútil, despedaçando-o completamente. Naquele momento, Basara notou a presença dos heróis da justiça e se perguntou por que eles deixaram a aldeia. Shiba, um dos heróis, respondeu e revelou a ele que eles foram enviados por ordem da aldeia. Depois disso, Kurumi, uma das heroínas e irmã de Yuki, chamou Basara de traidor por proteger a filha do Senhor Demônio. Takashi, o terceiro membro da cópia dos Power Rangers, revelou a Basara que a aldeia havia elevado Miu a um alvo de classe média para a eliminação. Depois de ouvir tudo o que tinham a dizer, Basara afirmou que protegeria Miu, mesmo que isso significasse ir contra a aldeia. Ao ouvir isso, a Liga dos Heróis resolveu atacar, mas Shiba quebrou a barreira que cobria o espaço, informando-lhes que não podiam lutar ainda porque a barreira estava fraca. E a luta definitivamente levaria à destruição na cidade. Ele assegurou a Basara que uma barreira mais forte seria criada em uma semana. E então eles poderiam ter a sua luta. Dias depois, Basara e as garotas treinavam intensamente para a batalha que estava por vir contra os heróis da justiça, e Maria revelou que com a lança Byakuya em posse de Takashi seria difícil derrotá-los. Ao mesmo tempo, Kurumi e Yuki tiveram uma discussão. Kurumi estava irritada com ela por ter esquecido a missão e se afeiçoado ao alvo, insinuando sobre Miu. Ela explicou que a decisão da aldeia era final, e ela tinha que escolher entre a aldeia ou Basara. Depois de um longo dia de treino, Basara estava exausto e decidiu economizar no orçamento do show. Mas as garotas haviam prometido esgotar o orçamento do show com muitas cenas de Sword Art Online. Miu se aproximou de Basara e apontou como ele e Miu precisavam fortalecer o pacto mestre-servo cultivando a história para que pudessem se tornar mais fortes. Mas Basara escolheu um top D e gritou para ela que não pode ir longe com Miu porque ela é sua irmã. No entanto, a pequena estrategista pensou que suas palavras eram inúteis, então subiu nele para carregar sua arma curta e mudar sua mente. Após várias horas de treino intenso, Broski decidiu que mais um momento de simplicidade não faria mal a ninguém, então ele avança mais fundo naquela noite.
No dia seguinte na escola, Basara encontrou Yuki no corredor e ela implorou que ele se retirasse da luta com os heróis da justiça. Ao ouvi-la, Basara recusou e explicou a ela que tinha o dever de proteger Mil como seu irmão. As palavras dele irritaram Yuki, então ela decidiu lutar pelos heróis da justiça e largar seu bajulador. Mais tarde naquela noite, Basara e as garotas chegaram ao local da batalha e encontraram Shiba e a equipe do herói já presentes, prontos para a batalha. Naquele momento, usando o poder do Byakuo, Takashi lançou uma barreira para impedir interferências. A luta começou com ambas as partes atacando-se mutuamente. Basara lutou contra Kumuri, enquanto Maria e Mio lutaram com Takashi. Alguns minutos após o início da luta, Maria e Mio atraíram Takahisa para um local isolado, e Maria desferiu um chute impressionante que o lançou pelos ares. Ela não parou por aí. Continuou seu ataque, que Takahisa evitou facilmente. Com um salto alto, ele a atacou com o Byakuo, mas ela conseguiu bloquear o golpe. Nesse momento, Takahisa liberou o poder do Byakuo, que impactou Maria e a arremessou para o telhado. Vendo Maria sendo derrotada como uma ladra inútil, Mio lançou um feitiço que estourou o sistema de drenagem do prédio e o local inteiro ficou inundado. Enquanto isso, Basara continuou a desviar do ataque de Kurumi e tentou lançar um ataque próprio, mas ela criou um escudo poderoso. E ao impactar no escudo, Basara foi jogado contra a parede do edifício. Naquele instante, Kurumi se aproximou dele e disse para ele lutar o melhor que pudesse, pois a aldeia nunca reconsideraria a decisão de exilá-lo após ele ter massacrado metade da população da aldeia anos atrás. Mas antes que ela pudesse completar sua declaração, Basara usou o poder do Banishing Shift e desferiu um golpe que a atingiu. Enquanto Kurumi caía do prédio devido ao impacto do ataque de Basara, Basara a pegou no ar e a impediu de se chocar com o chão. Nesse momento, Basara avistou Yuki, que sacou sua espada e avançou contra ele, acertando-o no rosto com o punho da espada. Enquanto ele estava deitado no chão, Yuki colocou uma poção para dormir em sua boca para tirá-lo de ação. Por outro lado, as irmãs pensaram que a água inundada seguraria Takahisa por um tempo, mas ficaram chocadas quando um efeito de ondulação drenou a água do prédio. E Takahisa apareceu. Takahisa, empunhando o Byakuo, decidiu acabar com a vida das garotas e liberou o poder da lança para despedaçá-las. Quando pensou que as garotas haviam sido eliminadas, ele encontrou a ameaça do lado de fora do prédio, fugindo. Então ele correu atrás delas e continuou a dominá-las, até que Yuki, que havia voltado a apoiar Basara, veio e defendeu as meninas. Pouco depois, Mio encontrou Basara inconsciente nos braços de Kumuri, e Kumuri explicou que Basara tinha recebido uma poção para dormir, e tinha ido para a Terra dos Sonhos. Então Mio tentou acordar o Dorminhoco, e quando ela pensou que era impossível, o cara foi trazido de volta ao presente. Ao mesmo tempo, Takahisa e Yuki continuaram a trocar ataques, e quando Takahisa a dominou e se preparava para dar o golpe final que a enviaria ao Nirvana, Basara apareceu bem a tempo de salvá-la. Os dois caras logo começaram a lutar, com Basara atacando em velocidade sônica, que Takahisa parou com grande esforço. Nesse momento, o escudo Byakuo ativou a defesa automática devido aos múltiplos ataques que tinha desviado. O escudo explodiu, lançando Takahisa ao chão e transformando-se em sua verdadeira forma, um tigre mágico branco gigante. Percebendo que o tigre poderia explodir e destruir a cidade, a equipe decidiu atacar e vaporizá-lo. Então Yuki atacou e derrubou o escudo do tigre, e usando o Banishing Shift, Basara vaporou completamente o tigre Byakuo. Enquanto a poeira baixava, Takahisa recebeu um tapa no rosto de Mio para colocá-lo no lugar por ser um idiota insensível e por tentar eliminar seus amigos por causa de uma estupidez. Enquanto isso, Shiba, que estava assistindo a luta fora da barreira, informou a equipe do herói que a missão havia sido temporariamente retirada. Ao ouvir isso, a equipe parou a luta e foi para casa, levando Yuki junto. Várias semanas depois, Basara sentiu a falta de Yuki na escola, e Mio percebeu como ele estava triste desde que Yuki se foi. No dia seguinte, Basara acordou e, ao se dirigir para tomar café da manhã, encontrou Yuki fazendo o café da manhã, o que o surpreendeu. Ele se perguntou como ela conseguiu sair da aldeia e voltar. Então ela informou que os anciões da aldeia decidiram fingir que os eventos recentes nunca aconteceram. Ela revelou ainda que os anciãos da aldeia receberam uma ligação de Jin que os levou a cancelar toda a missão. Ao ouvir isso, Basara se perguntou que tipo de acordo Jin deve ter feito com os anciãos para cancelar a missão. Poucos minutos depois, Mio e Maria entraram e encontraram os Pervis em uma posição sós. Então Mio gritou para Yuki e perguntou onde ela estava na casa. Yuki informou-a que tinha recebido permissão dos anciãos para começar a viver com eles, o que deixou as irmãs totalmente chocadas. Pouco depois, a maluquinha anunciou que tinha um novo anime que adoraria ver com eles. Então, todos se reuniram na sala de estar para ver o último anime. Mas o anão malvado mostrou a eles um vídeo de Basara e Mio desenvolvendo a trama.
Ao ver o vídeo, Mil ficou furiosa e estrangulou seu pequeno pescoço, enquanto Yuki sentia que Mil já estava gostando disso por muito tempo, e agora era a vez dela, então ela decidiu formar um pacto mestre-servo com Basara. A decisão dela deixou Maria animada, pois ela poderia gravar mais vídeos cheios de trama. Então, ela informou a Yuki que a ajudaria a formar o pacto na próxima lua cheia, que seria no dia seguinte. Mais tarde naquele dia na escola, Basara percebeu Maria dentro do recinto escolar e concluiu que a garota culta e baixinha definitivamente tinha uma agenda maligna. Então ele a seguiu. Logo ele a encontra entrando furtivamente na sala e pergunta por que ela está na escola. Então ela explica que está preocupada com a segurança de Mil. Durante todo o dia na escola, Mil e Yuki estavam com energias ruins, pois Mil estava com ciúmes de que Yuki iria formar um pacto de mestre e servo com ela. Enquanto isso, Basara e Maria andavam pela escola como fugitivos sem emprego, e finalmente se encontraram no vestiário feminino. Notando algum movimento no vestiário, eles decidiram se esconder dentro do armário de Miyu para evitar serem pegos. Dentro do armário, Maria aproveitou a oportunidade e planejou um grande esquema com Basara. Poucos minutos depois, Miyu chegou ao vestiário e, ao abrir seu armário, encontrou os malucos nojentos se divertindo lá dentro, o que a deixou chocada. Então ela fechou o armário para evitar chamar a atenção das outras garotas aleatórias. Depois que os figurantes saíram do vestiário, ela exigiu que o caso mental saísse, e o esquisito saiu do armário. Quando eles saíram, ela pediu uma explicação dos malucos, mas antes que pudessem explicar, a maldição mestre-serva dominou-a e causou-lhe intensos desejos de trama. Então, para contrabalançar o efeito da maldição, Maria sugeriu que Basara fosse mais rude com Miyu desta vez para melhorar suas capacidades de combate. Assim, o cara a levou para o chuveiro e desenvolveu trama com ela novamente, aprimorando instantaneamente suas habilidades de combate. No final do dia escolar, a equipe não conseguiu encontrar a Maria, então Basara foi procurá-la e de repente a viu conversando com o Takigawa. Curioso, ele correu para saber o que os demônios poderiam estar planejando, mas chegou tarde pois a discussão já havia acabado. Enquanto caminhavam para casa, Basara perguntou a Maria sobre o que foi a discussão que ela teve com Takigawa, mas ela evitou a pergunta e mudou de assunto. Enquanto isso, em algum lugar no Covil dos Demônios, Zest reproduzia vídeos de Miyu e Basara juntos e Solgia, um demônio desagradável, ficou furioso que a cabeça de espinho estava batendo na mulher por quem ele estava atraído, insinuando Miyu sob o disfarce de um pacto mestre-servo. Na noite seguinte, o pacto mestre-servo entre Yuki e Basara começou, e então o círculo mágico apareceu na mão de Basara. Mas Yuki recusou-se a beijar porque queria que Basara a dominasse como ele faz com Miyu. Em questão de segundos, o círculo mágico desapareceu, e então o colar de escrava apareceu no pescoço de Yuki, finalizando o pacto mestre-servo. Percebendo que Yuki estava tendo intensos desejos de enredo, Basara acariciou seu enredo e bolinhos de arroz, o que a fez gritar alto. No dia seguinte na escola, enquanto Basara vestia seu uniforme no vestiário masculino após a sessão de vôlei, ela, uma colega e amiga de Miyu, de repente invadiu a sala e exigiu que ele tivesse outra sessão de vôlei com ela usando a bola dela. Percebendo que o cara estava hesitante, a garota pervertida e estranha pulou nele e começou a se despir. No entanto, Yuki e Miyu entraram na sala e encontraram o homem sendo atacado. Miyu sai, mas Yuki ataca a garota. Sakaki podia ver sua lâmina de herói, então Yuki instruiu Basara a ir atrás de Miyu e deixar-a esquisita para ela. Quando ela se moveu para atacar, Aokawa, outro estudante, entrou para se juntar à luta contra Uki. Enquanto Miyu fugia, a maldição de repente se ativou, o que a deixou exausta. Então, Maria se aproximou disfarçada para ajudá-la. De repente, Zest apareceu diante de seus olhos, e antes que Basara pudesse alcançá-los, Zest abriu um portal e os teleportou para o Covil dos Demônios. Naquele momento, Basara tentou usar o pacto mestre-servo para localizar Miyu, mas percebeu que não estava funcionando. E isso só mostrou para ele a localização da Yuki. Várias horas depois, Miyu, que estava inconsciente, acordou e se viu na caverna do demônio, e nesse momento Zest se aproximou dela, dizendo que ela havia sido capturada. Naquele momento, Zouji entrou e ao ver o demônio que escapou de seus pais terrenos, Miyu ficou furiosa. O demônio esquisito tentou brincar com os seios grandes de Miyu, mas Maria interrompeu e disse a Zouji que o senhor demônio, Leohart, estava em uma chamada no orbe mágico. Ao receber a chamada, Leohart interrompeu seu momento divertido e ordenou que ele retornasse ao Castelo Real para uma missão. Ao mesmo tempo, Basara entrou em contato com Tokugawa e pediu sua ajuda para localizar Miyu, que havia sido capturada. No entanto, Tokugawa informou-o que Maria tinha sido uma traidora o tempo todo e estava trabalhando para Zoudia para capturar Miyu. Ele revelou ainda que Zoudia capturou a mãe de Maria, forçando-a a trabalhar com ele. Ao ouvir isso, Basara ficou furioso e insistiu que Takigawa revelasse a localização de Miyu. No entanto, Takigawa recusou, o que levou Basara a atacá-lo. Takigawa contra-atacou e teleportou-o inconsciente para o Covil dos Demônios. Zest se aproximou de Takigawa, então ele propôs um acordo, trocando Basara por Miyu.
mas Zest não se importou com o que ele queria, e então esfaqueou seu abdômen com suas garras afiadas, eliminando-o instantaneamente. Naquele momento, Zest teleportou Basara, que ainda estava inconsciente, para dentro da mansão. Maria ficou atônita, então Zest instruiu-a a subjugar-lhe e dominar seu coração. Alguns minutos depois, Basara recobrou a consciência e se viu amarrado à cama em um quarto. Enquanto ele se perguntava o que estava acontecendo, encontrou Maria, que pulou nele e insistiu que eles desenvolvessem a trama, já que era seu último momento na Terra. Quando ela estava prestes a começar, Basara a esclareceu que estava ciente do aprisionamento da mãe dela, e que ele faria de tudo ao seu alcance para libertá-la. Ouvir suas palavras a irritou, pois ela sentia que ninguém poderia ajudá-la agora, então ela usou sua carta na manga e se transformou de plana como o último iPhone para a garota com nível 10 de GATI. Naquele momento, ela o hipnotizou e eles começaram a martelar. Após vários minutos de beijos intensos, a ilusão desapareceu e Basara voltou ao seu estado normal. Basara então convocou sua espada e a cravou no chão, rompendo toda a barreira de camuflagem na mansão e tornando-a visível para quem estava procurando o local escondido. Basara tentou salvar Maria, mas ela achou que ele era feio demais para salvá-la. Então ela o espancou sem dó. Logo depois, Uki entrou na mansão e atacou Zest, que desviou do ataque e contra-atacou. Nesse momento, Uki usou sua espada para destruir as correntes que mantinham Mil refém, e as mulheres começaram a lançar uma série de ataques em Zest. Após vários ataques, a dupla conseguiu subjugar Zest e amarrá-la com cordas mágicas. Quando achavam que tudo estava bem, Zoldyia chegou e lançou um feitiço que prendeu seus corpos. Naquele momento, o deus Ugly ficou furioso com Zest porque ele tinha lido seus pensamentos e descoberto que ela queria um jovem como Basara para ser seu mestre e não um velho feio como ele. Então, ele invocou correntes que a prenderam pelo pescoço e a sufocaram até a morte. No momento em que ela estava prestes a enfrentar seu destino, Basara, que havia conseguido controlar Maria, lançou o Banishing Shift que cancelou a magia de Zoldyia e libertou Zest. Naquele instante, Basara avançou contra Zoldyia, mas seu ataque foi inútil, e Zoldyia lançou sua magia de escravidão masculina em Basara. Zoldyia então se aproximou de Basara com a intenção de roubar seus poderes. Mas Basara lutou e se libertou das amarras, surpreendendo Zoldyia. Basara imediatamente lançou uma ofensiva, atacando Zoldyia com golpes implacáveis, mas Zoldyia bloqueou todos os seus ataques sem esforço. Sem se deter, Basara continuou a lançar uma série de ataques. Ainda assim, Zoldyia escapou deles com facilidade e revidou, derrubando Basara no chão e fazendo-o cuspir sangue. Naquele momento, Zoldyia levitou no ar e convocou as chamas do inferno, direcionando-as para Basara. Basara então contra-atacou com seu Banishing Shift, mas o impacto explodiu em seu rosto. Apesar dos ataques poderosos, Basara recusou-se a recuar, pressionando implacavelmente seu ataque contra Zoldyia. No entanto, Zoldyia permaneceu impassível, aparando cada um dos golpes de Basara. De repente, Zoldyia lançou um feitiço poderoso, que fez Basara se chocar contra uma parede. Zoldyia tentou dominar a mente de Basara, mas Basara resistiu com força. Naquele instante, Maria interveio, tentando ajudar Basara, mas Zoldyia mostrou cruelmente a ela um vídeo de sua mãe presa, tentando manipular suas emoções. Ele insistiu que ela se juntasse ao seu harém junto com as outras garotas, mas Maria respondeu desafiadoramente que preferia comer cocô de cachorro do que se envolver com aquele velho nojento. Enfurecido, Zoldyos mostrou-lhe outro vídeo, desta vez do corpo da mãe dela rompido dentro da célula eletromagnética, deixando Maria em estado de choque. Ver o desespero de Maria despertou terríveis memórias em Mio dos seus próprios pais falecidos, liberando o poder adormecido que herdara de seu pai, o Wilbert. Notando o estado avassalador de Mio, Zoldyia tentou absorver sua energia, mas no momento em que a tocou, a alta voltagem no poder dela quase o enviou ao Nirvana. Assim que Mio se preparava para acabar com a vida de Zoldyia, Basara interveio, implorando para que ela o poupasse. Relutantemente, Mio parou demonstrando misericórdia. Aproveitando a situação, Zoldyia se teleportou para fora do prédio. Quando a poeira baixou e a equipe se sentiu aliviada por estar viva, ficaram surpresos quando a mãe de Maria entrou na sala. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Zoldyia encontrou Takigawa, que ainda estava vivo e revelou que enganou Zest, fazendo-a te acreditar que o tinha eliminado quando na verdade ela só destruiu um boneco. Takigawa explicou que foi ele quem libertou a mãe de Maria da cela eletromagnética. Quando Zoldyia exigiu saber as intenções de Takigawa, ele revelou que, como Zoldyia havia matado os pais terrenos de Mio, que ele também considerava seus próprios devido ao cuidado deles no orfanato. Seu único desejo era matar Zoldyia com suas próprias mãos. Dentro do edifício, Zest informou ao grupo que a reação de partícula zero de Zoldyia ao redor da mansão havia sumido. De repente, a mansão se transformou no estômago de uma criatura viva, chocando a todos. Eles foram imediatamente atacados por vários animais rastejantes que eles cortaram.
Percebendo que precisavam escapar, Zest revelou que tinham que destruir o núcleo da criatura, que estava localizado no centro do seu corpo. Basara sugeriu que ele fosse sozinho destruir o núcleo, mas suas esposas leais insistiram em acompanhá-lo apesar do perigo. Zest então liderou o caminho até o centro, com Basara e suas esposas seguindo de perto, deixando Maria e sua mãe para trás. Enquanto se moviam para dentro do interior da besta, encontraram várias criaturas que cortaram. Zest então lançou um feitiço mágico que abriu as entranhas da besta, abrindo caminho para que chegassem ao núcleo. Eles finalmente chegaram a uma escada assustadora, que começou a se mover e de repente se transformou em uma criatura de um olho só, e os atacou. Foi então que Yuki instruiu-os a seguirem sem ela para que pudessem enfrentar a criatura de um olho só. Naquele momento, Zest mencionou que o núcleo estava abaixo, então ela abriu caminho para o centro. Abaixo do núcleo, Mio encontrou uma estátua de uma mulher nua e se perguntou por que ela parecia tanto com Zest. Ao olhar para ele, a estátua ganhou vida e a atacou. Ao ver Miyu sendo atacada pela estátua, Basara tentou defendê-la, e a estátua o atacou também. Nesse momento, Zest lançou um feitiço poderoso que os derrotou completamente. Depois disso, o grupo desceu mais e acabou encontrando o núcleo da besta. Naquele instante, Zest e Miyu avançaram para destruir o núcleo, mas o mecanismo de defesa Gut os afastou. Percebendo que seria difícil destruir o núcleo, Zest sugeriu que ela se afastasse mais para que o sistema de defesa concentrasse seus ataques somente nela, e Basara finalmente pudesse destruir o núcleo. Ao ouvir a sugestão dela, Basara e Miyu acharam que era um plano muito perigoso e tentaram impedi-la de ir, mas ela revelou a eles que não era humana, mas apenas um organismo mágico criado por Zoldyar. No entanto, Basara tentou convencê-la a não agir de forma imprudente, mas ela insistiu em seguir em frente com o plano, o que fez Basara se arrepender de tê-la feito a nova heroína. Naquele momento, ela atacou as entranhas, e quando o mecanismo de defesa a atacou, Basara saltou alto e lançou um Banishing Shift que obliterou totalmente o núcleo, destruindo a besta no processo. Pouco depois, Zoldyar foi levado para uma prisão por Takigawa. Informou-lhe que alguém realmente queria vê-lo morrer, e ao ver Basara entrar, Zoldyar ficou chocado. Foi então que o velho patético começou a implorar por sua vida inútil. Mas Takigawa estava cansado de ver seu rosto enjoativo, então lançou um feitiço que reforçou seu rosto em meio ao sangue. Mais tarde naquela noite, Basara chegou em casa e encontrou as garotas seguras, e foi então que Yuki se aproximou dele e disse que, apesar de terem conseguido derrotar Zoldyar, mais demônios continuariam atrás dos poderes de Miyu. Depois de ouvi-la, ele foi até o quarto de Miyu para ver como ela estava, mas acabou martelando-a. Nesse momento, eles foram interrompidos por Yuki e Zest, que precisavam de um pouco de ação. Várias semanas depois, Leonhardt, o Senhor dos Demônios, recebeu informações sobre a morte de Zoldyar, e ao chegar ao seu trono, encontrou sua equipe de segurança morta no chão. Logo em seguida, ele encontrou Jin sentado em seu trono. Naquele momento, Jin disse a ele que tinha vindo para retribuir por ter colocado a mão em seu filho. Jin será capaz de eliminar Leonhardt, o Senhor Demônio, finalmente, ou mais demônios virão atrás do poder de Miyu. Comente Soulse se quiser a próxima parte. Além disso, dê um like se você ama este resumo e inscreva-se no canal para mais aventuras lendárias de enredo.